Boa tarde, pastor Genivaldo Tavares de Mello, falando de São Paulo, dia 25 de outubro de 2018, já no fim do meu expediente aqui, estou um pouco cansado de trabalhar, e já estou gravando pela segunda vez para corrigir alguma informação, que eu não trabalho com nada escrito aqui, eu falo exatamente o que está no meu coração e nas minhas lembranças, que logicamente com 72 anos cometo algumas falhas, né? Mas não quero ser julgado por conta disso. Então estou gravando novamente, 1 João 2, 18 a 25, é o texto que eu escolhi. E o vídeo é o de número 134, os discípulos do anticristo. Vamos esclarecer algumas coisas aqui que parecem complexas em relação a isto, mas que não há nada de complexo. Os homens é que realmente acabam criando uma celeuma muito grande em cima de temas bíblicos, não é? E aí deixa todo mundo em polvorosa, meu louco, não é? Toda hora jogando resenhas aí pela rede social. Mas vamos lá, o texto que eu escolhi, que é de 1 João, diz o seguinte: filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Eu não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Porque ele não se refere aqui ao Espírito Santo, porque João sabe perfeitamente que o Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus, que como Consolador, como Paracleto, atua na vida da igreja. Vamos então ao tema. E essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Não há muito o que discutir, né? Só quem quer fazer confusão em relação a textos da Bíblia. Mas vamos lá. Quem são, portanto, os discípulos do anticristo? Antes que eu diga quem são eles, eu quero dizer o seguinte: eu, quando jovem, às vezes lendo, eu, novo crente e tudo, eu tinha uma vontade imensa de ouvir o mundo propagar acerca de uma nova moeda, de uma nova ordem econômica, ordem mundial. E tudo isto começou a acontecer 15 ou 20 anos depois que esses pensamentos tomaram conta da minha mente, da minha preocupação. E eu tinha lido alguns livros, como George Orwell, um escritor britânico, que escreveu a fábula A Revolução dos Bichos, que é um livro, como diria, depois da Bíblia, um livro de cabeceira para ler, porque é interessantíssimo. E também 1984, que eu devo ter lido 2 vezes ou 3, em que ele retrata, ele escreveu isto por volta de 1945, 46, ali no meio da Guerra Mundial, da Segunda Guerra. Quando ele escreve em 1984, veja quantos anos, de 45, 46 a 84, ele retratou um mundo novo, de uma nova ordem política, em que o grande irmão era quem dominava o mundo todo. E todas as notícias, as divulgações de acontecimentos eram revistos diariamente pelo partido, como é chamado no livro, para que o que fora dito no dia anterior, na semana anterior, se cumprisse. Então, vinham essas mexidas que só eles podiam fazer para adequar o que a posteridade poderia ler com os fatos que realmente aconteceram, querendo mostrar que eles não cometiam erro nas suas previsões, quaisquer que fossem as áreas da vida. Muito bem, livro interessantíssimo. Eric von Daniken escreveu também, eu li, Eram os Deuses Astronautas, acho que só um livro dele, que era esse aqui, foi publicado na época em que ele foi julgado, ele é suíço e foi julgado por condenações fiscais, e depois outros livros também, mas
fazem referência que num dos textos do livro dele, não me lembro aqui qual, num determinado capítulo, ele, o autor, diz textualmente que a Bíblia certamente tem razão. Este é o ponto de vista de Daniquim, que o leitor, que quem lê, deve ter em mente, ao longo do livro, especialmente diante de citações ou comentários que o autor, por amor à brevidade, ele não tinha desenvolvido com profundidade em relação a essa visita de seres de outro planeta para vir à Terra, governar a Terra. Eu li, nem me lembro muito desse livro, porque foi uma leitura muito rápida, sem muita especulação. Eu nunca me deixei levar muito por causa disso. Muito bem. Surgiu então a teoria dos Illuminati. Essa é braba, não é? Cheia sabe, parece mais um romance, não é? De cenas de caráter aí, não político, não é? Dentro de uma perspectiva de vida nova, de coisas novas. E eu particularmente diria que os Illuminatis existem, mas que não se constitui uma ordem, uma instituição, mas como pessoas que são iguais a nós com relação a ter o que pretendem, né, sonham em ter o domínio da terra e preservar pessoas, sabe, escolhidas para serem como gentes especiais vivendo este planeta. Illuminati, portanto, é o nome de um grupo secreto que tem como objetivo dominar o mundo através da fundação de uma nova ordem mundial. Aí me veio o pensamento, não é? Que essa URSAL, criada pelos ditadores da América Latina aí, que inclui Lula, Dilma, esse pessoal todo, né, que deu apoio às ditaduras latino-americanas, para criar uma organização que viesse a estabelecer uma ordem política e econômica exclusiva para a América Latina. Vejam só, e lembrando que esses ditadores que estão espalhados por aí não são essas pessoas tão maravilhosas quanto se queira. Eles vivem uma vida nababesca e o povo passa fome enquanto isso. Milhares de dólares, sabe, correm no bolso deles a bem da verdade. Eu não queria falar sobre isso, mas acabei falando. Portanto, a URSAL desapareceria dentro dessa nova ordem econômica mundial. O comunismo não tem vez, tá? Mas eu vejo essa URSAL como uma instituição capaz de causar aborrecimentos em toda a América Latina. Volto a repetir, porque o ditador é burro por natureza. Veja esse que veio da África com uma maleta com milhares de dólares aí e com relógios de ouro, cambó, essa coisa. Para onde que ia esse camarada? Passar pelo Brasil, alimentar aqui campanha política, ou ele ia guardar isso lá na Europa, lá ou qualquer outro lugar, para poder se despojar na riqueza tirada enquanto seu povo vive na miséria do outro lado? É uma coisa terrível. Então veja bem, quem são os discípulos do anticristo? Tirando toda esse sonho, essa coisa, não é? Que tem levado muitos crentes a alimentarem falsos profetas, que dão profetadas o tempo inteiro por aí, falando coisas terríveis, sabe, do fim do mundo, dos acontecimentos, que não diz respeito a nada. Eu, pelo menos, e praticamente, graças a Deus, eu não me deixo levar por essas inventivas, por essas criatividades, essas criações mentais. São muito doentias para o meu gosto. Eu fico com a Bíblia, com tudo aquilo que nela está escrito, que é importante para nós. Quem são os tais? Ora, quando a gente lê as cartas de Paulo, a gente sabe que Paulo também faz referência a isso, a homens amantes de si mesmo, homens sem pudor, que fazem da igreja negócio, homens que expõem o evangelho à vergonha pública por suas atitudes, pelo seu comportamento. Esses já são anticristos. São contrários a Cristo e alimentam as bases sobre as quais o anticristo virá e reinará nesse mundo aqui, por tempo determinado, é claro, porque na verdade, é bem da verdade, eu poderia dizer com base na Bíblia que eu espero uma nova ordem econômica mundial que não será por um governo qualquer desses que existem por aí, por mais inteligentes que sejam, acima da média de capacidade de inteligência de qualquer ser humano.
mas pelo próprio Cristo, que quando ele depois voltar com a igreja, estabelecerá um mundo novo, que não é também um mundo novo desses autores que eu citei aqui, entenderam? Mas será um mundo de paz, porque aquele que é o causador de toda tribulação no mundo, de perseguições, de mortes, de preconceito, de violência, e até no reino animal também, porque Isaías já previa em suas palavras que o leão comeria palha com o boi, é isto, não é? A criança porá a mão na cova do basilisco, nada lhe fará dano, porque o mal será extirpado da terra e durante o milênio de Cristo desfrutaremos de um período da maior paz que não se pode imaginar. Porém, é importante que se pense nisso, que o arrebatamento da igreja será, digamos assim, o preâmbulo, o início desse grande acontecimento que nós esperamos tanto com alegria. Por isso, Paulo escreveu aos Tessalonicenses: não se perturbe, quer por epístola, quer por palavra nossa, como se o dia de Cristo já estivesse assim tão perto. Vamos continuar nossa luta por nossas famílias, por nossos filhos, pela nossa pátria, pelos interesses comuns, preocupados com o interesse comum, porque quando ele vier, que não vai dar sinal para ninguém, porque será como ladrão de noite, apenas uma alusão à atuação dos marginais aí, de noite, sem que ninguém perceba, ele arrebata a igreja. Tem azeite na lâmpada? Sobe. Não tem? Vai ficar. E como ter azeite? Ora, na parábola ele se manda, vai buscar com quem tem, e só quem tem é Jesus, o Espírito Santo que está entre nós. Deixe-o trabalhar em sua vida, deixe que ele alimente a sua alma com o azeite da graça do Senhor, e tudo correrá bem na sua vida. Não se deixe levar por esse mundo que jaz no maligno. Amém? Beijo, grande abraço a todos. Ótimo final de dia.